Olá pessoal, estamos começando aqui a segunda parte dos vídeos relacionados aos povos mesopotâmicos. A primeira parte dessa sequência de vídeos, que terá três no total, estava falando um pouco sobre a sociedade sumeriana, uma sociedade bastante antiga que habitou ali a região do Crescente Fértil e que foi responsável pela criação de algumas coisas, tais como a escrita, o primeiro Código Civil de Conduta, que foi o Código de Hammurabi, e também os chamados impostos. Na aula de hoje, no entanto, pessoal, nós iremos discutir um pouco sobre a sociedade assíria, que foi uma sociedade que também habitava ali a região mesopotâmica, era aquela região que ficava entre os rios Tigre e Eufrates. Eu elenquei aqui, pessoal, algumas características para que a gente possa discutir. A primeira coisa é que os especialistas, os historiadores que se propuseram a estudar essa sociedade, todos eles apontam que os assírios eram um dos povos mais sanguinários que existiram. Por que um dos povos mais sanguinários que existiram? Porque estes eram especialistas em torturas. Eram tão especialistas em torturas, pessoal, que eu elenquei aqui dois personagens bíblicos que você pode encontrar na Bíblia que tiveram medo somente ao saber que teriam que lidar com esse povo, com esses povos. O primeiro personagem que eu separei aqui foi o profeta Jonas, um profeta judeu que recebeu a mensagem por parte de sua divindade, ou seja, por parte de Deus, de que precisaria sair da sua cidade e ir até a cidade de Nínive, que era a capital do povo assírio. Quando ele recebeu essa mensagem, ele estremeceu, ele teve medo. E ele teve um medo tão grande que ele pegou uma embarcação na cidade de Jope e ele foi em direção à cidade de Tarsis, que ficava justamente no sentido contrário à cidade de Nínive. No meio do caminho houve uma tempestade, os marujos ficaram com medo, disseram que o problema era dele, que ele havia trazido a ira de Deus, que aquela embarcação iria a fundo, e resolveram jogar ele no mar. Ele foi engolido por um grande peixe, alguns especulam que fosse uma baleia, e ele passou vários dias preso dentro da barriga da baleia. Até que um dia Deus deu ordem à baleia para lançá-lo fora e ele concluiu sua missão. Mas a primeira postura de Jonas foi de quê? De medo. Ele estremeceu. E a gente vai entender o porquê desse estremecimento. Outro personagem bíblico que estremeceu ao ouvir falar dos assírios foi Josafá. A Bíblia relata que foi escrita uma carta por um determinado rei chamado Senaqueribe, que era o rei da Assíria, dizendo a Josafá que iria invadir Israel, iria oprimir o povo israelita. Josafá, na hora, decretou jejum para toda a nação, dizendo que homens, mulheres, crianças e até animais não poderiam se alimentar. Pedindo tudo isso o quê? Misericórdia a Deus para que, de fato, não se consumisse a mensagem de Senaqueribe, ou seja, ele também teve medo. Aí vem a grande questão. Por que tanto medo? Como eu disse, torturas. Aqui tem algumas torturas, pessoal, que os assírios costumavam fazer. A primeira delas, a gente vê a técnica de empalamento. O que era empalamento? Era você pegar uma estaca de madeira pontiaguda e você colocar essa estaca no orifício traseiro dos indivíduos. Essa técnica, pessoal, essa madeira que era inserida lá, ela durava dias para ser até o seu trajeto final, que geralmente era no pescoço, na cabeça dos indivíduos. Estima-se que entre 3 a 7 dias a pessoa ficava lá sofrendo com o dilaceramento de suas vísceras por conta dessa madeira. O empalamento poderia ser encaixado
no orifício traseiro, poderia ser encaixado na parte da cintura dos indivíduos. Existiam várias maneiras de fazer essa tortura. E quem vai criar essa técnica? Os assírios. Depois ela vai se popularizar na Idade Média a partir de um conde chamado Conde Vlad, que também vai dar origem ao conto do Conde Drácula. Outra técnica de tortura era amarrar os prisioneiros pelas pernas e pelos braços e puxar através de cavalos ou através de rolos, até que o prisioneiro tivesse seus membros seus membros superiores e inferiores dilacerados, até que se decepasse de fato seus braços e pernas. E outra técnica era o quê? Retirar a pele dos inimigos, porém retirar a pele deles de uma maneira que eles ainda permanecessem vivos. Eles não morriam de cara, eles iam sendo dilacerados, eles iam sendo esfoliados, ou seja, iam sendo retirados peles dos braços e das pernas. Então esses dois personagens que eu citei anteriormente, pessoal, nesse caso Jonas e Josafá, quando eles escutaram a mensagem, eles tiveram medo justamente por conta dessas técnicas de tortura que os assírios cometiam com seus inimigos. Ok? Desde já, agradeço a atenção de todos vocês e desejo a vocês bons estudos nesse momento tão difícil.